Gente, então agora a gente vai pro capítulo 2, que é o Jaguar no escalero. Agora o Max superou o tigre, ele já saiu da Alemanha. Agora o Max se depara com um outro problema, talvez até maior do que o problema que ele tinha com o tigre, que é um animal feroz dentro de um lugar do qual ele não pode sair. O capítulo começa da seguinte maneira, ó, uma das frases que está lá no início. Pai, mãe, me acudam por favor. Então, no começo do capítulo, o Max pede ajuda para o pai e para a mãe. E a gente vê que é um capítulo que vai mostrar o Max por si mesmo. Ele tá sozinho, não tem pai, não tem mãe, ninguém vai ajudá-lo. Ele tem que se virar sozinho. Então, é uma segunda fase da vida dele, entendem? No Tigre sobre o Armário, eram as relações iniciais da vida do Max, como que ele lidava com os desafios com o pai, com os problemas com a Frida, com o amigo. Agora não, agora o Max tá sozinho, ele tem que se virar. Então, nesse capítulo, a gente vai ver o Max em conflito consigo mesmo. Então, nós vamos ter algumas semelhanças, nesse capítulo a gente percebe algumas semelhanças bem nítidas com o filme As Aventuras de Pi, que foi baseado naquele livro The Life of Pi, que a gente já comentou, que é um plágio do Max e os Felinos. Então é nesse capítulo que vocês vão encontrar coisas a respeito dessa parte. E nós vamos começar a questionar se o Max está mesmo com um jaguar ou se é tudo da cabeça dele. Se ele está passando por uma alucinação por causa do período que ele está sem comer, que ele está no sol, que ele está no meio do nada, do estresse que ele sofreu. Então a gente começa a questionar, há um jaguar ou não? E é a mesma coisa que eu gostaria que vocês questionassem no filme. Será que o tigre existia? Será que o tigre não existia? Aqueles outros animais, será que eles representavam outra coisa? Ou será que eles eram os animais mesmo? É sobre isso que eu gostaria que vocês pensassem no filme e também nessa obra que leram. O Max vai chegar ao Brasil, então, no segundo capítulo. São os brasileiros que vão salvá-lo ali na costa. E ele vai viver em Porto Alegre. Ali em Porto Alegre, a gente tem uma outra frase bem interessante. O Max vai ficar numa pensão e ele olha pela janela dessa pensão e em determinado momento ele diz o seguinte: os gatos estavam dormitando ao sol. Então ele vê um ambiente tranquilo e olha os felinos voltando para a obra, tá vendo? Aparece de novo. E agora são gatinhos que estão dormindo tranquilamente. Nesse período tranquilo da vida do Max, ele vai conhecer a Elizabeth, que é filha, não lembro se é filha ou sobrinha, da dona da pensão, e ele vai começar a ter alguma possibilidade de relacionamento com ela. No entanto, isso não progride e nesse momento da obra o Max vai entrar em contato com um judeu. É o momento que nós percebemos que o Max, ele não é nazista, mas ele também não é judeu. Então a gente começa a perceber como se dava a situação na Alemanha naquele período. Muitas vezes a gente acredita que ou havia nazista ou judeu. Não, existia o meio termo também do alemão que não era partidário do nazismo, mas que também não era judeu. É o caso do Max. E aqui a gente percebe um antissemitismo, ou seja, o Max ele tem um preconceito com esse judeu, ele vai tratar esse judeu que aparece aqui na obra muito mal. Esse judeu é um joalheiro, né? Ele trabalha numa joalheria e o Max vai tentar vender algumas joias para ele que ele trouxe da Alemanha, joias que a mãe dele lhe deu. Quando ele vai conversar com esse judeu, eles entram num conflito. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse conflito que eles têm. E o judeu vai dizer uma coisa bem legal para o Max. Ele diz assim: não se deve confiar em ninguém, o senhor já devia saber disso. Isso vai ser crucial para a obra, porque o Max ele vai desenvolver uma desconfiança muito grande devido aos traumas que ele teve, devido a tudo que ele passou. O Max vai desenvolvendo agora e vai intensificando um sentimento de medo, de angústia, de desconfiança que é muito grande. Depois disso, desse episódio com o joalheiro, a gente vê que a relação do Max com os gatos da vizinhança muda. Se no começo do capítulo ele abria a janela e via os gatinhos dormindo ao sol, agora um gato começa a incomodá-lo à noite. Então ele escuta um gato miando, ele joga um sapato nesse gato. Então agora o Max já está incomodado, já é um outro momento que ele está tendo consigo mesmo. Nesse momento que o Max está incomodado com esse gato e abre essa janela da pensão dele, ele vai ver um homem. Provavelmente, né, ele vê um homem, a gente também não tem certeza se ele viu mesmo, se era alguma coisa da cabeça dele, mas ele vai ver um homem com uma suástica, que é um símbolo nazista. E isso vai amedrontar muito o Max. Então percebam que é como se
os fantasmas do passado dele estivessem voltando. Então, sempre que o Max tem um conflito com o felino, a impressão que dá é que no livro esse conflito, esse mal-estar é representado por um felino que causa alguma coisa ruim nele. Então, o tigre, o jaguar, agora o gato que incomoda. Então, o Max continua com esse sentimento de medo. E é nesse momento que o Max decide fugir. Então, ao invés de enfrentar, a alternativa do Max é fugir. Lembram que o Max já fugiu uma vez, ele foge da Alemanha e de novo ele vai fugir dessa situação, desse medo, dessa apreensão que ele está sentindo em Porto Alegre. Nesse momento da fuga, a gente tem o final do capítulo e vamos ler o seguinte, ó. Sua imaginação encarregava-se de povoar a floresta com estranhos felinos. Porque o Max ele vai viver num sítio. E nesse sítio ele começa a refletir sobre a fauna brasileira, a fauna e a flora brasileira, e ele vai começar a pensar que naquelas florestas ali, naquela redondeza, pode ser que existam animais ferozes. E olha como que o livro chama a atenção da gente, pra gente observar a imaginação. Então, ó, a imaginação encarregava-se de povoar a floresta. É outra dica que a narrativa está dando pra gente. Será que existiam mesmo outros animais ferozes ali? Ou será que era tudo da cabeça dele?